fé e razão. Primeiro de tudo, eu gostaria de esclarecer isso. No mundo da filosofia, no mundo do direito, nós, quando abordamos esses temas, tem duas vertentes principais. Não adianta. Duas vertentes. É o que nós chamamos do natural e do organizado. O natural, o que é? É ligado ao pensamento selvagem do homem. É o homem naquela plena liberdade, onde se impõe a lei do mais forte. E aqui dali já vem a primeira, vamos dizer, manifestação do ser humano com relação ao domínio. E o direito, que nós chamamos positivo, ou a lei positiva, é o que nós chamamos de pensamento doutrinado, pensamento organizado. Por quê? Pelo homem. Porque o homem percebendo o quê? Neste mundo natural, onde existia a liberdade, excesso de liberdade, só ganhava daquele que era mais forte, ele disse, nós precisamos ordenar isso. Ordenar, criando leis para que essas leis possam servir de parâmetros entre o homem. A lei, o direito, nós sabemos que isso é uma invenção do homem. É uma necessidade social. Nós sabemos muito bem disso. E é baseado nisto que saíram as mais diferentes ideologias. Ideologias? O que é ideologia? Ideologia tem a ver com fé e razão? Em tudo que nós explicamos, que nós chamamos, existem palavras diretrizes. O que nós falamos, se nós não entendermos o que significa essas palavras diretrizes, nós falamos e não dizemos absolutamente nada. Essa que é a realidade. Para que nós possamos entender se há relação entre ideologia, fé e razão, nós temos que entender o que é fé. A realidade ou a verdade de uma coisa, embora não consigamos comprová-la racional e objetivamente. Fé na existência de uma realidade transcendente. Então não sei se vocês sabem que Santo Agostinho, ele só adentrou a igreja com 33 anos. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Ele foi um homem, na juventude, muito pervertido. Ele teve uma vida terrificante. Tudo que ele podia fazer de mal naquela época, dentro daquela sociedade, e que podia ser considerado uma afronta ao bem, ele fez. E ele faz, é a primeira biografia escrita no Ocidente, é dele, que é As Confissões. E lá ele confessa tudo isso. Então ele diz, a filosofia dele tem como preocupação central a relação entre fé e razão. Porque ele foi pegar exatamente essa razão nos ensinamentos de Platão, que ele é considerado um platonista por excelência, né? Ele seguiu aquela linha, né, de filosofia esboçada por Platão, mostrando que sem a fé, a razão é incapaz de promover a salvação do homem e de trazer-lhe felicidade. Ele afirmava, para ele a razão funciona como auxiliar da fé, permitindo esclarecer, tornar inteligível aquilo que a fé revela de uma forma intuitiva. Vejam bem, ele era um homem extremamente inteligente. Ele não queria simplesmente acreditar num Deus sem saber explicar se esse Deus realmente existia. Então, através de Platão e de Aristóteles, que todo mundo pensa que ele só recebeu influência de Platão. Não, ele recebeu influência também de Aristóteles. Que Aristóteles afirmava o quê? O que é, não é Deus, eles falavam o que é ser. Porque para os gregos não existia Deus, existia deuses, vários deuses. Existia um Deus supremo que era Zeus. E Zeus para ele era o Sol, né? Então Aristóteles, um homem extremamente racional, ele disse, o que é esse ser que tudo criou? Ele disse, esse ser ele existe, ele é inconteste. Por quê? O que é esse ser? Esse ser
está nele toda a potência do que existe no mundo, daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós não conhecemos. As afirmações dele. Mas o que é isso aqui? Isto aqui é a manifestação deste ser que tem potência em ato. Então o que significa? É ser, potência e ato. Ele fez essa análise racional, provando a existência deste ser que nós passamos a chamá-lo de Deus. Agostinho interpreta a história da humanidade como um conflito entre a cidade de Deus, inspirada no amor de Deus, e nos valores cristãos, e a cidade humana, baseada exclusivamente nos fins e interesses mundanos e imediatistas. O que eu falei com vocês no início? É como se no início baseasse no direito natural, na área natural, que ele diz: Deus está em todos nós, quer nós queiramos, quer não, quer nós reconheçamos, quer não, Ele está em nós. É um aspecto que nós chamamos do direito natural. Aí quando ele fala, e a cidade humana baseada exclusivamente nos fins e interesses mundanos e imediatistas, é aquele direito positivo que eu falo, que é a mente, é o pensamento, né, o pensamento doutrinário, é o pensamento dominado do homem pelos outros homens. É nesse sentido que ele fala, né? Segundo ele, já conhecemos a norma segundo a qual aquilo que serve para julgar alguma coisa, sem ser julgado por ela, é de ordem mais elevada do que esta. Ou seja, ele diz que esse senso que nós temos de julgar as coisas, isso é dado por Deus. Segundo Santo Agostinho, todos nós nascemos com esse potencial, que é como se fosse a assinatura de Deus nas nossas mentes, no corpo humano. Pois bem, será que julgamos aquelas verdades ou estará o nosso julgamento sujeito a elas? É aquela história, cuidado no ato de você julgar, porque quando você julga, você aponta um dedo, mas olha quantos está para você, são 3. Muito cuidado no ato de julgar, é 1 para lá e 3 contra você. E aquela questão, será que nós estamos sujeitos a esse julgamento que nós estamos fazendo de terceiro? Por que nós dizemos que alguém é feio? Será que eu seja bonito? Por que eu digo que alguém é ignorante? Será que eu que não seja ignorante? Então essa questão de julgar, ele mesmo alerta para nós, cuidado com o ato de julgar. Não pode haver dúvida de que julgamos em dependência daquelas normas interiores que compartilhamos com outros espíritos. Ou seja, nós nascemos baseados em quê? Em valores que já existem aqui. Todos nós já nascemos com aquelas circunstâncias que são criadas pela sociedade que nos dizem o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, né? O que é pecado, o que não é pecado. Isso nós já nascemos com essa constituição, com esses conceitos, segundo Santo Agostinho. Não somos nós que determinamos que o eterno deve ser preterido ao temporal, ou que 7 mais 3 são 10. Apenas descobrimos que isto é verdadeiro, ou seja, 3 mais 7 sempre existiram, independentemente do nosso entendimento. Por quê? Isto é uma criação divina, de onde se segue que não são inferiores nem iguais à razão, mas superiores a ela, porque tudo que aí está é superior, segundo ele, à razão. Por quê? Isso é uma determinação deste ser divino. Portanto, a razão depara na consciência, algo que ele é superior, algo de absoluto, eterno e imutável, que ele fala na cidade de Deus, de que a nossa consciência é a fala de Deus dentro de nós mesmos. É por isso que diz, você consultou a sua consciência? É como se você dissesse, você consultou a Deus? Porque quando nós paramos e analisamos, pensamos, né? O que nós fizemos foi certo ou errado, aquele certo e errado é uma decisão que nós tomamos baseado no quê? Nesses valores que nós já encontramos quando nós nascemos. Mas vejam bem, quantas e quantas vezes nós não vamos fazer uma coisa, vem a nossa consciência e diz, olha,
Não faz. A gente faz e quebra a cara. É isso que ele quer dizer. É de que essa consciência é essa voz divina que está dentro de cada homem, porque isso é eterno, é imutável, é absoluto. Só nos resta assinalar o resultado final. O que há de mais elevado, porém, deve ser Deus. Com isso fica estabelecida a verdade da existência de Deus. Ele quer provar a existência de Deus usando esses argumentos. Deus existe porque ele existe em função da sua própria existência e de tudo que aí está. Mesmo aqueles indivíduos que negam a Deus, né, eles estão negando em função de quê? Da existência desse próprio ser. Porque se ele está negando, é porque ele teve, né, ele recebeu deste ser aquela que nós chamamos, o que nós chamamos de razão. Agora, ele não está agindo com a consciência. É isso que ele nos alerta. A dúvida acerca dessa verdade é eliminada não só pela fé, como também pela razão. Não é nosso argumento que torna necessária a existência de Deus. Acima da razão está a verdade, que julga e modera a razão. Acima da razão está a verdade. Dogma é uma doutrina religiosa fundada numa verdade revelada e que exige o acatamento e a aceitação incondicionais da pessoa. O que é? Você é dogmático. Você não discute. Quais são a Igreja Católica, qual o grande mistério da Igreja Católica, né? É a configuração do Pai, Filho e Espírito Santo. Você aceita aquilo como dogma. É algo, né, que você não tem como refutar, né? Ceticismo é a concepção a qual o conhecimento do real é impossível à razão humana. O homem deve renunciar à certeza, suspender seu juízo sobre as coisas e submeter toda afirmação a uma dúvida constante. Vejam bem, a razão, isso é uma das questões mais complexas que existem no estudo filosófico, é o que seja a razão. Existem, na realidade, três correntes, os que eles chamam de inatistas. O que é inatista? É que o homem nasce com a razão, nasce com a faculdade de julgar o que é certo e o que é errado. E existe a corrente dos experimentadores, daquele dos... Tem um nomezinho agora que eu esqueci, tem um nome técnico, daqui a pouco eu vou me lembrar. Não, daquele que experimenta, daquele que elabora, daquele que faz, daquele que tem a experiência, né? Ou seja, que afirma que a razão só se adquire com a experiência da vida. E existe uma outra corrente que é liderada por Immanuel Kant, que diz o seguinte: os dois estão errados. Tanto os inatistas, tanto quanto aqueles que acreditam ser através da experiência, estão errados. O ser humano nasce com um potencial de desenvolver a razão, né? Que eu chamo de pigmentação. É essa razão, é essa pigmentação, é essa possibilidade do indivíduo desenvolver essa razão, é que ele vai, com o passar dos tempos, optando por aquilo que ele acha conveniente ou não. Mas o que eu falei no início? Nós já nascemos com uma série de normas estabelecidas. Falei ou não falei? Com relação ao pensamento selvagem e o pensamento doutrinado, né? Que são aquelas regras com que nós já nascemos. A questão é que a razão é e continua sendo um assunto de real discussão no meio acadêmico e filosófico. Por que isso? Santo Agostinho, ele procurou disseminar a vida para o homem baseada em quê? Nesses temas transcendentais, na fé, na confiança, né, em Deus, nesse ser sobrenatural que eu já falei para vocês, aquela intencionalidade nossa de trazer para nós esse Deus. Karl Marx, ele teve também a mesma intenção, mas com uma outra vertente. Ao invés da fé, da transcendência,
ele optou por quê? Pela pura razão. Ele dizia o quê? Que a fé, que as religiões, é que estragava o ser humano. Ele afirma, com a busca de um método filosófico para combater as ilusões do homem, as ilusões da fé do homem. Ele, Marx, procura inverter a ideia do homem que tem os pés na terra e a cabeça nas nuvens. Porque ele dizia o seguinte, se você tem fé, se você tem uma religião, os seus pés estão na terra, mas a tua cabeça está nas nuvens. É uma coisa que você não apalpa, uma coisa onde você não percebe, uma coisa onde você não nota na sua frente. É por isso que ele chama cabeça nas nuvens, mostrando que sua cabeça, suas ideias são determinadas pela terra, ou seja, pelas condições materiais de sua vida. Ou seja, ele diz o seguinte, a vida de cada um é determinada pela maneira como você vive aqui na terra, porque é a terra que determina as exigências. Se você está numa região fria, você não vai estar com essa roupa normal. Você tem que estar o quê? Devidamente agasalhado, senão você morre. Se você está numa região quente, você tem que estar com essa roupa assim, e não agasalhado, senão você não iria suportar. Se você quer ir para a água, você tem que ter a vestimenta necessária para a água. Ou seja, é a sua atividade é que determina os aspectos materiais da sua existência, e não o seu pensamento, e não a sua consciência, né? A consciência, que é considerada livre e autodeterminada, passa a ser vista como condicionada pelo trabalho. Ele diz, o homem tem que desenvolver a consciência, sim, mas voltada para o seu bem-estar, para trabalhar a terra, para fazer com que, se você tem duas casas e este não tem, você fica com uma e dá outra a ele. Essa que é a ideia dele. Isso que determina é a razão da boa convivência, é a razão da não exploração, é a razão da divisão de bens. Isso é que ele fala no seu livro O Capital. A questão central da análise de Karl Marx passa a ser o trabalho, por ser uma relação invariante entre a espécie humana e o seu ambiente natural. Ou seja, se você vive lá na Groenlândia, você pode fazer uma casa de iglus. Você não pode fazer uma casa de iglus aqui no Nordeste, né? na região equatorial, não pode. Aqui você tem que fazer uma casa, inclusive, né? Até de supapo, né? De areia, de barro, porque aqui captaria isso, ou seja, você é a influência do meio, né? As formas específicas segundo as quais a natureza é objetivada mudam historicamente, dependendo da organização social do trabalho. Ou seja, de acordo com as transformações sociais, de acordo com as transformações culturais, é que você tem que se adaptar àquilo. Aí ele fala, se você vai viver no Oriente, você tem que se adaptar àquela forma de vida que tem o Oriente. Se for para o Ocidente, idem, que você não pode conviver, naquela época dele, né? Viver esses dois momentos da existência humana. Aí ele fala, para ele a filosofia indica a necessidade da prática revolucionária de transformar o mundo. Ele falava, nós temos, o que é revolucionária? O que é revolução? Revolução, doutores, é transformação, é modificação do que é atual para uma coisa nova, né? Mudar para uma coisa nova, nesse sentido que ele fala. O homem não deve libertar-se da religião para adquirir liberdade política. O homem se libertará da religião quando conquistar a liberdade política. É essa liberdade política que determina o quê? O fazer ou não fazer do homem. Porque o homem, já foi dito aqui, alguém já disseram aqui, que o homem é um ser político por natureza. E é verdade. As nossas opções é em função de quê? Da consciência política que cada um de nós temos, a começar dentro de casa. Nós temos uma política entre
marido e mulher, filho, mãe, filho, pai, entre os irmãos. Não é verdade? Que é uma questão de uma convivência. A política começa dentro de casa, que ele sempre fala. Portanto, o homem, para se libertar, é através desse movimento político. A religião é um ópio. O homem se deixa levar por uma ilusão de conquista da paz, da harmonia. Ele diz, isso aqui é um ópio. Para que nós possamos compreender o que Karl Marx quis dizer com ópio, nós temos que voltar as nossas mentes para Santo Agostinho. Essa aqui é a realidade. Santo Agostinho nasceu entre 354 e nasceu em 354 e morreu 430 depois de Cristo. E Karl Marx nasceu em 1818, para vocês verem que há um hiato muito grande. Ele leu também a Cidade Antiga, a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, porque não foi só Santo Agostinho que teve a intenção de criar uma sociedade justa, perfeita. Não foi só ele, não. Ele diz, não é através da fé, da religião, que se vai criar uma sociedade justa, que se vai criar uma sociedade perfeita. Todos, sem exceção, têm que trabalhar. Desde o mais poderoso ao mais simples. Porque se todos trabalharem, a carga do trabalho será menor, mais distribuída. Haverão as classes sociais, mas as classes sociais não no sentido de uma ser superior à outra. Não. Quando ele dizia todos têm que trabalhar, inclusive os eclesiásticos. Olha lá, inclusive a aristocracia, inclusive a nobreza, inclusive a burguesia. Porque esses que eram sacrificados não seriam sacrificados em função de quê? Da divisão do trabalho. Então ele falava isso. E para tanto, é necessário o quê? Que as religiões sejam abolidas, porque a religião é um ópio, é um engodo, é uma enganação, basicamente daqueles menos aquinhoados, que sempre imploram a Deus de ajuda, mas ele está sendo explorado por essas grandes classes hoje em dia que mandam. Essa que é a ideia principal dele. Ele diz, em lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes, crenças, antagonismo, teremos uma associação de livre desenvolvimento, de que cada um é condição livre para ter liberdades para todos. Essa liberdade no sentido de que houvesse, um equilíbrio entre eles. Não é que não existisse uma hierarquia de atividade política, não. Mas isso para fins de mando e não para fins de imposição. Que ele diz que a lei, esse novo estado de coisa, esta nova sociedade, deveria ser dirigida a todos indiscriminadamente. Muito bem. A doutrina é um ensinamento. Pronto, puro e simples. É um conjunto sistemático de concepções. Isso que é a doutrina. Ele ensina a você a ser, a agir, a pensar de determinadas coisas. Por isso que existem vários tipos de doutrina. A questão primordial é que eu sempre falo, quando eu falo sobre esses assuntos, nós fazendo aqui uma comparação muito rápida entre as concepções filosóficas de Santo Agostinho e as concepções filosóficas de Karl Marx, nós percebemos uma coisa. Nós percebemos, acima de tudo, um caos. É algo caótico, se nós verificarmos as duas posições, porque elas não se coadunam. Essa aqui é a realidade. Tudo
não está relacionado com a verdade. A verdade é absoluta de cada um. A sua verdade, cada um tem uma verdade, aí cria um caos. Num dia em que o homem deixar de ter as verdades absolutas, o caos não existirá mais. A questão é exatamente esta. É que eu que sou certo, você é o que é errado. Aí vem a adversidade, vem a intriga, vem a briga, vem um complicador, vem as confusões. A minha religião que é certa, o teu partido é errado, você é um assassino. Não, quem é assassino é você, quem assassino é o outro. Não, por que é assassino? Porque você é uma pessoa que explora o outro. Não, mas eu e a minha igreja católica que é certa. Não, senhor, a minha macumba que é certo. São as verdades absolutas que é responsável. É por isso, meus amados amigos, eu lhe garanto com absoluta certeza de que a única saída que tem para que o homem possa extinguir o caótico é deixar absolutamente de lado as verdades absolutas. Ter uma mente aberta para tudo. Nunca ter explicações para tudo. E sim, procurar ter uma visão ampla de todos os fatos, analisando-os, você verificar. No momento é esse meu entendimento. Não significa dizer de que eu não venho mudá-lo amanhã. Muito obrigado, foi uma honra tê-los comigo. Muito obrigado.